No vídeo de hoje falaremos sobre aquele que é o antecedente da famosa polêmica entre Winscheid e Mutter, responsável por dar início ao chamado processualismo científico. Falaremos, portanto, da teoria civilista da ação. Antes de adentrarmos nessa temática, duas observações se fazem importantes. A primeira delas é ressaltar que justamente o processualismo científico e a teoria do processo, de modo geral, durante o século XIX e século XX, esteve preocupada em um fenômeno, que era a ideia de autonomização do direito processual em relação ao direito material. E esse fenômeno da autonomização do direito processual em relação ao direito material se deu basicamente a partir do conceito de ação. Ou seja, não estava sendo teorizado aqui propriamente o processo, mas sim uma ideia de autonomia do direito à tutela jurisdicional, que, como veremos, gradualmente foi sendo denominada pela processualística de ação ou até mesmo de direito de ação. Então, essa é a primeira observação, o que nos remete à problemática da ação desde antes do processualismo científico e depois a partir da polêmica entre Winscheid e Mutter. A segunda observação, que será importante não só para entendermos a polêmica entre Winscheid e Mutter, para entendermos a teoria civilista, mas também para entender o pensamento, por exemplo, de Oscar Bierhoff e de outros autores daquela época, ela reside justamente no seguinte fato. O que a gente conhece hoje por Alemanha, vamos dizer assim, que é justamente o espaço territorial onde nós estamos tratando o processualismo científico, aquela época, na verdade, a partir de 1806, era uma conjugação de uma série de territórios, mais precisamente 39 territórios, que formavam a então chamada Liga Alemã. Isso vai prevalecer até a unificação da Alemanha já na década de 70, em 1871, no século XIX. Então, o que nós tínhamos aqui era um território bastante fragmentado do ponto de vista político, que antes de 1806 era componente do que nós chamávamos de Sacro Império Germânico, que na verdade seguia essa tônica de uma conjugação de territórios concentrados a partir da noção de um império, que originalmente seria um segmento do próprio Império Romano. Não por acaso, originalmente o Sacro Império Germânico era chamado Sacro Império Romano Germânico. E lá, o que nos interessa ressaltar é que a partir de 1495, quando da criação do Tribunal da Câmara Imperial, se estabeleceu que metade dos julgadores fossem letrados em direito romano. A partir dali se deu nos territórios germânicos o que ficou conhecido como recepção prática do direito romano, mais precisamente do direito romano, do Corpus Iuris Civilis, de Justiniano, que já vinha sendo recepcionado teoricamente na Europa medieval, como por exemplo na Itália e na França, desde que a gente assiste a situação que ocorre com a redescoberta do direito romano a partir de Bolonha, e depois isso migra também para o direito francês. O fato é que o direito romano, e esse é o ponto importante aqui para nós, ele tinha um papel de uma espécie de direito comum naquele contexto dos territórios germânicos. Ele acabava sendo um direito que praticamente foi sendo utilizado, ele muitas vezes contrastava e dialogava com os direitos germânicos locais, e isso fez com que os teóricos do direito, aqueles preocupados em estudar o direito naquele contexto, os juristas, digamos assim, eles tivessem um grande apreço pelo direito romano e buscassem no direito romano uma fórmula para resolver os problemas atuais. Não por acaso, a obra de um autor chamado Savigny, que será o autor trabalhado hoje, responsável por disseminar, por assim dizer, a base teórica da chamada teoria civilista da ação, uma das suas principais obras chama-se Sistema de Direito Romano Atual. Ou seja, havia uma forte preocupação com os juristas em estudar o direito romano e, a partir dos conceitos do direito romano, verificar sua aplicabilidade ou não para o contexto histórico de então. Isso é um dado muito importante. Por quê? Porque toda discussão que vai se fazer, seja a partir da teoria civilista, seja a partir da polêmica entre Winscheid e Mutter, e também, já no pensamento de Oscar Bierhoff, em 1868, parte do estudo de conceitos que são legados pelo direito romano. Então, não deve soar estranho quando nós
formos estudar esses temas, estudar esses autores e verificar que eles estavam ainda, no século XIX, preocupados em saber o real significado de temas que vinham dos romanos para resolver os problemas atuais. E, dito isso, então, a gente parte do início da discussão da teoria civilista, que é justamente o conceito de axio, o conceito de ação, que teria sido legado pelos jurisconsultos Celso, que dizia basicamente o seguinte: a ação é o direito de perseguir em juízo aquilo que lhe é devido. A ação é o direito de perseguir em juízo aquilo que lhe é devido. É a partir dessa conceituação que se vai desenvolver a chamada teoria civilista da ação, que vai receber esse nome justamente porque ela vai teorizar o tema da ação ainda no terreno do direito civil e, consequentemente, também do direito privado. Bom, a base da teoria civilista da ação reside na seguinte afirmativa de Savigny: como os homens são livres, é possível que eles venham a violar os direitos estabelecidos na ordem jurídica. E justamente porque é possível que ocorra a violação dos direitos, é necessário que nós tenhamos um segundo segmento do direito, nós temos um ramo do direito preocupado em tratar das consequências dessas violações. E o ramo responsável por tratar das consequências dessas violações e das instituições responsáveis por repará-las seria justamente o que ele vai chamar de direito das ações. O direito das ações trataria das transformações, das metamorfoses sofridas pelo direito subjetivo uma vez que ele tivesse sido violado e, consequentemente, do modo de buscar a sua realização em juízo. Vejam que aqui há uma proximidade muito grande com aquele conceito de Celso de que a ação é o direito de buscar aquilo que é devido em juízo, o que lhe é devido em juízo. Então, a partir daí, Savigny vai dizer, então, que para que a gente possa falar em ação, são necessários dois pressupostos: a existência de um direito e a violação desse direito. Do somatório desses elementos nasceria, então, a ação, que seria justamente o quê? Esse direito violado reagindo, se transformando, por isso uma metamorfose desse direito, e a busca, então, da satisfação, da reparação da violação desse direito em juízo. Essa é a ideia, de forma bastante sintética, da teoria civilista da ação. E, claro, Savigny vai reconhecer que nem sempre a parte contra quem se afirma que ocorreu a violação do direito, a parte que se alega ser a responsável pela violação do direito, concordaria com isso. E daí, então, que essa questão seria processualizada. Daí, isso seria discutido, consequentemente, em juízo. Vejam que essa é uma fórmula bastante simples para explicar o conceito de ação. Ação como decorrência de um direito violado, e, em razão dessa violação, seria possível buscar a realização desse direito, a reparação dessa violação em juízo. Qual foi o grande problema que essa teoria posteriormente enfrentou? A dificuldade de se explicar, a partir da teoria civilista da ação, o caso da sentença de improcedência, mas precisamente da sentença que reconhece a inexistência do direito afirmado pelo autor em juízo. Justamente por quê? Porque se a ação é uma consequência da violação do direito e a possibilidade de ir a juízo buscar a realização desse direito decorre da sua violação, quando julgado improcedente o pedido, o juiz poderá estar reconhecendo que sequer existe o direito afirmado ou que ele não foi violado. E se o direito não existe ou se ele não foi violado, não existiria, consequentemente, a axio, não existiria, consequentemente, a ação. Essa teoria fica, então, conhecida como teoria civilista, justamente por ainda pensar o tema da ação, e aqui uma terminologia que mais nos interessa, ainda pensar o direito à tutela jurisdicional, o direito de buscar a proteção jurisdicional, tutela jurisdicional do Estado juiz, ainda pensa tudo isso muito atrelado ao direito civil, né? E ainda atrelado ao próprio direito material. A ruptura com isso, a ruptura com essa ideia de que a ação ou o direito de a juízo buscar aquilo que é devido a alguém, ou o direito à tutela jurisdicional esteja desvinculado do próprio direito material, somente vai aparecer posteriormente com a polêmica entre Winscheid e Mutter, que é o tema que falaremos no nosso próximo vídeo. Até mais!